Nesse jogo aí que a gente está mostrando, esse jogo aconteceu no sábado, no dia 8, exatamente no dia que completou 1 ano da tragédia do Ninho do Urubu. E aí aconteceram algumas homenagens. A torcida acho que fez um papel muito bonito dentro do estádio, ficando em silêncio nos primeiros 10 minutos. A partir daí, começando a cantar e cantando com uma música em homenagem aos 10 meninos que faleceram naquela tragédia. Mas acho que muita coisa errada me parece estar acontecendo por parte do Flamengo. O posicionamento do Flamengo, ele, a todo momento, pelo menos a mim, parece muito frio. Como é que vocês viram tudo que aconteceu? Porque nesse dia, algumas famílias foram no Ninho do Urubu porque queriam prestar homenagens, acender vela, a família dos próprios meninos. E uma família foi liberada porque já tinha combinado previamente com o Flamengo no dia anterior, na CPI que está acontecendo dos incêndios do Rio de Janeiro, e algumas outras famílias foram e não conseguiram entrar. E aí, segundo o Flamengo, não tinha ninguém lá dentro com autoridade para liberar essas pessoas para entrarem. E inicialmente, o Flamengo não queria liberar que as famílias entrassem antes das 4 da tarde, porque poderia atrapalhar a preparação para o jogo contra o Madureira. Como é que vocês estão vendo tudo isso? E só acrescentando também, aí meio que já respondendo também a falta de empatia, entendo as questões jurídicas, embora às vezes pareçam incompreensíveis, entendo os fatos, entendo as negociações, embora tudo isso não pareça compreensível, porque não falando de números, estamos falando de nomes, e mesmo qualquer valor que seja feito, o valor de uma vida não precisa nem dizer. A missa fechada, você poderia fazer uma celebração, mas assim, também, sabe, faltou tato. Né? Por exemplo, em relação à nossa pergunta, está sendo omissa? Não acho que o termo é omissa, mas está faltando empatia básica, sabe? Coisas que, inclusive, às vezes nem precisa falar. E a gente até em cima disso, a gente conhece muita gente do clube também. Eu falei, pô, muitas histórias a gente, como sempre, não sabe nem 1% do que acontece. E algumas coisas até que devem ser assim, né? Algumas benemerências você faz, não precisa falar. Algumas são legais que você faça, porque inclusive pessoas mais famosas, você fala, o cara está ajudando, eu acho que isso é legal, ou, digamos, é um marketing positivo em todos os sentidos. Sim. Mas tem certas coisas que a gente imagina que poderiam ter sido feitas e não são feitas em nenhum básico. Então acho que eu não usaria o termo está sendo omissa, mas está faltando o mínimo de empatia para usar um termo fria, mais ou menos o que você falou, Tainá, um pouquinho mais de calor humano, de cuidado humano. Mas isso pode ensejar uma nova negociação. Eu sei, não entendo disso, tá? Mas o mínimo que eu entendo, até por ter feito direito, o que eu sei bastante, por participar direto e indiretamente do que aconteceu com a Chapecoense também com a tragédia, está faltando muita humanidade para muitas instituições. E eu estou até falando com um coleguinha, não me formei em Direito, fiz 5 anos de Direito, mas não me formei porque bombei em 2 matérias de falta. Ou seja, não tenho nem moral, não sou nem bacharel. Não é que não tenho OAB, não tenho nem bacharel, mesmo passando... Mas o mínimo que eu conheço, e conheço de advogados e de pessoas advogadas, lamentavelmente, alguns dos meus coleguinhas me permitam chamá-los, embora eu não seja, eu vi coisas absolutamente deploráveis em várias situações, como essa, como o negócio da Chapecoense. Eu sei que eles são pagos por algumas empresas para defender os interesses, mas quando você, para defender o interesse, você ataca uma pessoa e ataca uma família de uma vítima, ataca uma viúva, ataca um filho, um órfão de uma tragédia como foi a Chapecoense, e nessa questão inominável, aí de novo, aí tem que ser um pouquinho mais humano. Antes de você ser advogado, antes de você ser jornalista, e lamento profundamente alguns colegas meus que são mais jornalistas do que pessoas. Se você é mais jornalista do que pessoa, você é nada pessoa e não é um bom jornalista. Porque jornalista a gente trata de fatos, mas mais do que fatos, feitos e desfeitos da pessoa. E essa desfeita que foi feita no final de semana. Vamos ouvir o Jorge Jesus, porque depois do jogo ele falou sobre isso. O Jesus ainda não era técnico do Flamengo na época, mas ainda assim ele opinou sobre o caso. Uma pergunta que eu não posso responder, porque isso, penso, passa por questões jurídicas. E por tudo que eu já acabei de falar, o sentimento que não paga o que aconteceu às famílias, podendo ir ou não podendo ir, sabendo eu, volto a dizer juridicamente, não sei o que é que se está a passar, mas também queria dizer a toda a comunicação, não façam disto uma arma política. Respeitem os meninos que faleceram e as famílias deles. É o que o Flamengo fez hoje.
o que os adeptos fizeram hoje, mas não façam disto uma arma política. Eu diria, só, desculpa de novo atropelar, mas rapidinho, sabe porque faltou eu falar o que já escrevi, inclusive no nosso blog aqui no Esporte Interativo. O que é mais detestável em toda situação para mim é o clubismo de quem ataca por clubismo e também deplorável quem defende por clubismo nessa questão. Eu até acho que isso tem acontecido menos e hoje até algumas torcidas organizadas do Flamengo se organizaram, se juntaram para fazer uma manifestação pedindo ao Flamengo que tome uma atitude. Sim. E eu acho que é mais do que pagar, me parece. Mais do que o dinheiro. A questão ela é muito maior. Olha só, omisso não está sendo, tá? Porque omisso é você falar que você não tem nada com isso. E o Flamengo assume a responsabilidade dele. Não da maneira como... Mas... Não. Veja bem. Assume a responsabilidade, mas faz o quê? Calma, eu vou chegar lá. Omissa é falar, não, mas não foi aqui, não tô sabendo. Isso é ser omisso, é você, né? Pra mim é ser mentiroso. Tá? A diretoria tá lá, dentro do que ela entende, e aí eu vou chegar, que não é o que a maioria entende, no que ela entende que ela está fazendo, tá? Agora, ela está sendo extremamente infeliz. Extremamente. E aí não é só a questão do dinheiro, como você disse. Porque dinheiro, cara, é absolutamente natural que você tenha advogado de um lado que você tenha advogado do outro. Até porque não tem preço. Não tem. Então, se a diretoria, Deus me livre, eu perco meu filho num assunto como esse, num momento como esse, a diretoria vai chegar, quanto você quer? Eu quero meu filho. Eu quero... não tem, não dá. Eu quero... E aí vai chegar numa quantia, eu quero tudo o que você tem. E mais 3 vidas suas. Porque não, né? Então, é absolutamente natural que você tenha... Mas como existe, por exemplo, em tragédia aérea, como disse o Mauro, vocês acham que não tem a briga no tribunal, anos depois, das vítimas, das famílias das vítimas e tudo? Tem. Que aí a justiça vai decidir. Mas a maneira como você age com as famílias, a maneira como você trata o assunto, como você faz a gestão do episódio, ela está sendo extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Para quem quiser, tem um livro chamado O Escândalo. É um livro do Mário Rosa. Ele fala de 10 tópicos. Eu li tem muitos anos, mas são 10 tópicos de gestão de imagem. São 10 momentos de crise, e um deles é um acidente aéreo, o acidente da TAM, de gestão de crise. O que fazer no momento... E assim, o Flamengo não fez nada, aparentemente no aspecto humano, no aspecto de gestão de imagem e de crise, porque a própria torcida está contra a diretoria, e no aspecto humanidade, então, nem se fala. Nem se fala, porque, inclusive, me parece muito pouco inteligente não deixar que as famílias entrem lá. Supondo que seja verdade que vá atrapalhar os jogadores faltando horas. Será que vai atrapalhar mesmo? Será que receber os familiares de jogadores que tinham um sonho que todos esses caras já tiveram, que o sonho que foi... Estão realizando, né? Que eles estão tendo a chance de realizar e os outros não. Será que isso não seria bom? Até para valorizar mais. Está sendo de uma extrema... Eu entendo a discussão financeira. Entendo que o Flamengo, da sua forma, acha que esteja fazendo e não sendo omisso. Porque vai lá, inventa a entrevista, né? O cara faz a pergunta, ele mesmo responde. E agora, é de uma infelicidade. Flamengo, eu acho que esse é o ponto negativo dessa direção. Se essa direção, muito se fala de uma direção muito certeira, muito fria na hora de fazer as negociações. Do ponto de vista de eu quero esse cara que vai me resolver, eu negocio e pronto. Mas isso não é um negócio, Mas né? não dá pra ser frio com vida. Até porque, Tainá, o dinheiro é um negócio tão relativo. Sim. O dinheiro, para mim, tem uma importância, para você tem outra, para a Lê tem outra, para os familiares tem outra. Então, dependendo da forma como o Flamengo tratasse uma ou outra vítima, eu tenho certeza que a negociação seria mais tranquila. Sim. E aí, caindo no aspecto financeiro da história, né, que é onde pega. Se o Flamengo tivesse sido tão humano, será que tinha família? E agora vou... Se fosse mais carinhoso, Eu vou botar valores aqui fictícios para que... Sim. Se me oferece 500 milhões pela vida do meu filho, não tá suficiente para mim. Se tivesse me tratado com carinho, se tivesse me tratado com...
e tivesse me oferecido 50, 10 vezes menos, eu teria topado. Até porque eu acho que esse é um momento que quem gosta de futebol de verdade tem que comemorar o Flamengo. Sim, tem que claro. festejar o Flamengo. Porque foi uma conquista não só dessa direção, né, mas da direção passada, de ter equilíbrio, de ter paciência e de fazer as escolhas certas em todos os âmbitos, desde jogador, passando por comissão técnica, e de ter ganho praticamente tudo que disputou. O que essa direção não percebeu é que o título mais importante, ele não deixou nem escapar contra o Liverpool. É nessa situação que realmente não tem como barganhar. Como é que você vai barganhar? Olha, se isso aqui te conforta, eu vou fazer todo o meu esforço possível e impossível para te dar isso aqui. Então, é assim, não dá para pensar em barganhar. Eu sei que tem gente que não consegue enxergar dessa forma, que enxerga o número frio e a disputa jurídica. Mas esse é um caso que não dá para barganhar. Então, não dá para ser frio de todos os lados. O Exatamente. título mais importante, que eu considero pelo menos, e eu acho que muita gente pensa assim, inclusive dentro do próprio clube, é o título de ser humano, né? De tentar resolver isso. Assim, melhor forma não tem, mas da menos pior pelo menos. Então, essa direção, esse pessoal que está tomando conta do Flamengo, que tem sido incrível esportivamente, tem a oportunidade de ganhar mais um título. Eu espero de coração que isso aconteça. Eu acho que o Diego foi o cara que mostrou, assim, uma forma possível. O Diego foi, conversou com as famílias, visitou as famílias, foi levar um carinho para as famílias. Eu acho que é isso que as famílias esperam. E você acha que alguma família teria coragem, por exemplo, de processar o Diego? Se ele fosse o dono do Flamengo e estivesse cuidando dessa forma? Eu acho não, que é. Porque, de novo, não tem dinheiro que pague. E o que o Não Ale falou, tem. né, André, não tem a melhor forma, até fala menos pior. Mas, infelizmente, o Flamengo, não quero dizer o Flamengo, seus dirigentes, aliás, é uma das coisas que a gente mas é que costuma nesse errar. momento- Não, eu sei, esse mas é um outro- é mas é fundamental difícil. dizer. Mas é assim, não é Mas o é Flamengo, se fosse difícil, o Mauro. Flamengo, for o Palmeiras. Não, eu sei que é difícil, mas a gente precisa falar. Porque, infelizmente, a gente está num momento de generalização e extremismo. Então, você fala que um clube é fascista, que é o caso do meu, que se falava desde a década de 30, né, que é um absurdo, mas enfim, que o outro clube, às vezes, também é um clube popular, não necessariamente. Sabe? Então, assim, há momentos, o clube não pode se confundir com a sua diretoria, e quando se confunde, tem que falar, é a diretoria. Então, assim, o Palmeiras já foi fascista, mas o Palmeiras, por exemplo, já fez jogo, inclusive com o Corinthians, pelo Partido Comunista. O Corinthians, a democracia corintiana, que eu sou fã, foi maravilhosa para combater a ditadura, que é muito além no Brasil, mas antes disso, o Corinthians teve o terreno de Itaquera, quem deu foi o presidente Geisel. Quando ele deu, o presidente Geisel, a ditadura, deu o terreno de Itaquera para o Corinthians, deu ao presidente Vicente Mateus, de quem eu amava de paixão e odiava com a mesma paixão, o Mateus dizendo, ainda em 78, defendendo a ditadura e a Revolução de 64. Quando o presidente Marechal Castelo Branco assumiu a presidência, o único clube do Brasil que botou, graças a Deus, que assumiu para dar ordem nesse país foi o Badielu, que era deputado da ditadura e foi fundamental para a morte, o assassinato do Vladimir Herzog, porque a partir do discurso dele na Assembleia Legislativa com a pátria, José Maria Marim, é que fizeram um procedimento para prender o Herzog, tirá-lo da TV Cultura e depois da morte. Então você não pode dizer que o Corinthians era a favor da ditadura e nem a favor da democracia. Foram momentos de seus diretores. Né? Então a gente não pode confundir. Então, lamentavelmente, é quem assume o Flamengo, mas são as pessoas físicas, mais do que jurídicas, que estão levando essa falta de empatia. Tomara que o Flamengo, ou os diretores do Flamengo, os dirigentes do Flamengo As consigam pessoas físicas que resolver. cuidam do Flamengo. Com a palavra. Conselho do Flamengo, Também não, com a sim. palavra torcida do Flamengo, Atletas com a como palavra, Diego, que maravilhosamente porque fez. vocês representam o Flamengo. Também acho. E por causa de um diretor ou dois diretores, o nome do Flamengo tá indo. Nessa daí que Perfeito. você falou da imagem, né, que Perfeito. é uma coisa que é muito discutível também, mas que talvez tenha faltado sensibilidade, foi de dispensar alguns jogadores que Também. viveram Um aquela monte de tragédia. coisa, um monte de Nossa, coisa. mas Um essa- monte, um monte. Tipo assim, Essa não tem não é explicação. pra dar um contrato perene, Essa não mas há no mesmo ano. explicação. não, porque se Então, o, no cara, mesmo se ano. o cara tem um decréscimo técnico, físico, ou qualquer coisa que aconteça com ele, é o mínimo Cara, que se pode esperar. O cara tava do lado, o cara E outra quase coisa, morreu. e cara. presta Parece pro Macaé. muito pouco inteligente, Poxa. né? O cara fala assim, não é inteligente, é humano esses também. caras, eles faziam parte da base do Flamengo. Sim. Eles não eram garotos em peneira. E alguns Eles faziam- de seleção de base. Eles alguns já faziam estavam parte na da... seleção brasileira. Então, quando o cara termina o Goleiro. ano pra fazer uma análise e fala assim, putz, esse cara não dá... Esse cara errou 3 passes e perdeu 4 Você- gols. Porra. Não, ele pode ter feito 10 gols contra. Fala, esse cara aqui, esse ano,
Esquece ele. outra coisa. Nós Nem precisamos avaliar. recuperar eles. E outra coisa, são meninos. Me parece que sentem ainda mais. Mas né? eu acho que aí a gente vai para aquela discussão longuíssima, né? Que eu acho que os clubes precisam se preocupar em formar jogadores, sim, mas cidadãos, num geral, é necessário. De um modo geral. E se é assim que você trata, você nunca vai formar, porque esse é o exemplo que você tá. Aí o que acontece com a família? Que não tem dinheiro no mundo para cobrar? Exatamente. Triplicação. É. Se eu sou pai do meu filho que acontece isso aí, eu ligo pro advogado. Lembra que era de 500 milhões? Bota 3 bilhões. É isso. 8 bilhões, 10 quadrilhões.